Olá, eu sou Giovana Cunha e no podcast Meu Curso de hoje, que estreia um novo formato, nós vamos falar sobre o direito do consumidor que vai viajar no feriado. Eu recebo o diretor do Meu Curso Educacional, Marco Antônio Araújo Júnior, que também é especialista em direito do consumidor. Olá, professor. Olá, Giovana. Olá, vocês que estão nos assistindo aqui no podcast Meu Curso, que inaugura um novo momento, né? Eu fico muito feliz, estúdio novo, a gente está aqui desenvolvendo um projeto muito legal, que é passar para os nossos alunos, para os nossos ouvintes, esse formato de distribuição, áudio, vídeo, tudo junto. Então a pessoa pode nos assistir, pode ler a legenda, ou seja, vamos comunicar com todo mundo aí da área do direito e quem não é do direito, porque essas informações são também importantes para quem não é do direito. Então você acompanha, porque nós vamos ter várias linhas aqui editoriais. Aqui vai ser um palco de muitas discussões, né, Marco? É verdade, a gente vai ter o meu podcast do Meu Curso para a OAB, o podcast do Meu Curso para concurso público, a gente vai falar sobre temas jurídicos, enfim. Estou muito feliz de começar e com a Giovana, que é jornalista, me entrevistando aqui. Maravilha. Professor, vamos começar o seguinte, feriado é feriado, posso marcar as minhas viagens, como que funciona isso? O empregador tem que respeitar isso ou não? É legal, essa pergunta é interessante porque ela vai lá para a área de direito do trabalho, mas a gente já começa a fazer a conexão com o direito do consumidor. Quando a gente começa o ano, a gente já vai logo olhar no nosso calendário ali quais são os feriados. Que dia que é feriado, que dia que a gente pode viajar, até porque no Brasil a viagem é sempre uma questão muito cara, né? Muito. E a pessoa começa a fazer um planejamento com antecedência longa. Por conta disso, ela já pega um feriado prolongado ali. A legislação trabalhista fala que o dia do feriado é um dia protegido para o trabalhador. Tá? Evidentemente que isso é na regra, há exceções, são as pessoas que trabalham, por exemplo, em escala, policial, bombeiro, a gente está falando aqui do médico, enfermeiro, eles estão fora dessa regra porque eles trabalham em escala, mas quem trabalha aí na jornada de 40, 44 horas semanais, tem o feriado como protegido. Se trabalhar no feriado, tem direito a um pagamento de hora extra, e aí a depender da categoria profissional, esse valor pode variar. Agora, importante, é o feriado que é protegido, a ponte não. E a gente tem uma cultura de fazer a ponte do feriado. Se o feriado cair na quinta, a gente já estica ali e põe a sexta no meio. Aí tem que negociar com o trabalhador. E na quinta-feira serão 4 feriados. Agora em abril? Não, em 2023 serão 4 feriados numa quinta-feira, serão 3 numa sexta, numa segunda 2, além de um feriado na terça e outro na quarta. Então... Tem bastante feriado. Tem bastante feriado. Marco, bom, comprei minha passagem de avião ou de ônibus. Quais são os meus direitos para evitar aborrecimentos? Olha, Giovana, quando a gente compra uma passagem, a gente está fazendo um contrato. Esse contrato está submetido ao Código de Defesa do Consumidor. É um contrato de transporte. Quase sempre esse contrato de transporte é um contrato que envolve 2 tipos de transporte. O transporte da pessoa e o transporte da bagagem. São é um contrato acessório, eles estão ali atrelados um ao outro. Então, a primeira coisa importante é você conferir a data, o local para onde você vai, né? Conferir as regras da compra daquela passagem. Às vezes você está comprando uma passagem num valor promocional que tem regras para troca ou para cancelamento e se você eventualmente cancelar, isso pode te causar um prejuízo. Então, confere todas essas informações. Uma sugestão, se você estiver comprando pela internet, faz um print daquela tela para você guardar aquele documento, porque aquilo faz parte da oferta. É aquilo que o fornecedor está fornecendo como oferta, está dando como oferta, e aquela informação integra o contrato. Se você for comprar no balcão, pode até tirar uma fotografia para comprovar aquilo que você está vendo e em que condições você está comprando. Sobre cancelamento, vou falar com você mais especificamente daqui a pouquinho. Eu quero saber, por exemplo, essa questão de atraso. Cheguei lá, começou a atrasar. Existem algumas regras, né? 1 hora de atraso, 2 horas, 4 horas. Quais são esses direitos? Quando a gente fala de transporte aéreo, sobretudo, há uma resolução da ANAC, a resolução de número 400, que ela é utilizada para essas regras de transporte aéreo. E se houver atraso, e esse atraso pode acontecer ou por uma questão relacionada à companhia aérea não ter os funcionários disponíveis naquele momento, ou porque a aeronave não chegou, né? Ou até por conta do cancelamento do voo, essa resolução determina o seguinte, que o fornecedor tem que dar alternativas ao consumidor. Tá? E se o consumidor já estiver no aeroporto esperando, a resolução determina o que a gente chama de assistência material. A assistência material não deixa o consumidor na mão enquanto ele estiver esperando. Se o atraso for superior a 1 hora, o fornecedor tem que dar direito à comunicação para o consumidor. O que significa isso? Ou acesso a uma linha telefônica,
ou um Wi-Fi gratuito para que o consumidor possa passar uma mensagem dizendo lá, as pessoas que estão me esperando, eu vou atrasar. Tá? Se o atraso for superior a 2 horas do horário programado para o voo, é mais do que isso. Além do direito de comunicação, tem que dar o direito de alimentação. Esse direito de alimentação, Giovana, é um voucher a depender do horário que esse atraso ocorreu. Então, se for durante a manhã, um voucher para um café da manhã. Certo. Se for durante a tarde, um voucher para o almoço. Se for durante a noite, um voucher para o jantar. Não é uma refeição completa, não é um buffet, é um voucher de refeição. Então, não pode esperar nenhuma coisa e nem aceitar outra. Certo. Não pode ser o kit coxinha. Pois é, muita gente fala que não dá para comprar nenhuma coxinha, um refrigerante, porque tudo nos aeroportos é muito caro, muito caro. Sobretudo no aeroporto, né? Então, não pode ser só o kit coxinha. E também não dá para esperar que seja um buffet no melhor restaurante do aeroporto. Tem que ser alguma coisa equilibrada para que o consumidor possa fazer uma refeição rápida. Importante, algumas companhias aéreas distribuem durante o voo os snacks. Um salgadinho, às vezes distribui lá uma batatinha, às vezes distribui lá alguma coisa. Isso não é o vale alimentação que é dado. Tá? Então não pode dar uma batatinha dizendo, tá aqui, estou cumprindo a assistência material de 2 horas. Não, essa assistência material que envolve alimentação tem que ser alguma coisa para o consumidor se alimentar durante aquele período que ele está esperando. E 4 horas depois? Essa é a mais séria de todas, porque você imagina você ficar esperando mais de 4 horas, aí a coisa começa a ficar complicada. Se for num horário intermediário entre um dia e outro, e esse horário for maior que 4 horas, aí o fornecedor tem que permitir ao consumidor uma hospedagem, sobretudo em pernoite. Se for num período de pernoite, tem que permitir uma hospedagem. Não fere a dignidade da pessoa humana deixar o consumidor esperando lá no aeroporto, dormindo nos bancos do aeroporto. Então, no horário de pernoite, tem que dar hospedagem e tem que permitir aí o transporte do aeroporto até o hotel e do hotel até o aeroporto de volta. Isso tudo tem que ser dado pelo fornecedor. Agora, caso o consumidor more naquela cidade, caso ele tenha residência naquela cidade, não é obrigatório dar o pernoite no hotel. Não é obrigatório dar a diária. O fornecedor pode dar o transporte de ida para casa e o transporte de volta. Ou um voucher de táxi, ou um voucher no aplicativo, ou o dinheiro que é referente àquele transporte, mas ele tem que providenciar esse deslocamento. Ou seja, não existe aquela história, consumidor se vire, né? O problema é seu. Não existe isso, né? Não, isso não pode existir, embora na prática a gente veja. Né? A gente vê muito isso nos aeroportos. Aquela questão de que se vire, o atraso aconteceu, sobretudo quando a gente está em momentos de viagens de grande escala. Então, nesse período de feriado, é muito comum, tem um atraso atrás do outro, acontece cancelamento, o avião que deveria chegar não chegou e ele está já intercalado com a outra escala. Então, tudo isso gera um transtorno muito grande. Então, o consumidor tem que ter ciência desse direito. Geralmente, nos aeroportos, tem um posto do PROCON ou um posto do Juizado Especial. Tá? E o consumidor pode fazer a reclamação ali já. Se sentir dificuldade, pode acessar o site do Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, que é o consumidor.gov.br. Hoje, o melhor canal para fazer reclamação é esse. Então, já acessa e já faz a reclamação. E aí, Giovana, faz prova de tudo que aconteceu. Tá? Se precisar filmar, filma. Se precisar fotografar, fotografa. Se você tiver que comprar uma alimentação porque não ganhou o voucher, não recebeu o voucher, guarda a sua nota fiscal. Se você precisar se hospedar, pede nota fiscal e guarda a hospedagem. Junta tudo isso, porque isso pode ser um elemento importante na hora de você pedir o ressarcimento para a companhia aérea depois. Maravilha. Marco, aconteceu o problema, deu overbook, ou seja, eu não viajei naquele dia, naquele horário que eu marquei, que eu escolhi. Eu tinha um hotel reservado em outra cidade. E aí, perdi uma diária, só vou chegar daqui um dia. Como que fica isso? É um efeito cascata desses atrasos. Exatamente. É o que causa maior transtorno para o consumidor. Porque o hotel que estava te esperando lá na cidade de destino está trabalhando normalmente. Está dentro do que foi contratado. Dentro do que foi contratado. Sim. Então, ele pode considerar no show a não apresentação. E a depender da tarifa que você negociou, ele pode, inclusive, não te devolver mais. Então, quando há um atraso dessa natureza, é importante também você entrar em contato com o hotel.
E fala, olha, aconteceu um atraso aqui, nós temos um problema, é possível a gente negociar? Isso tudo faz parte de uma negociação que o consumidor tem que tentar estabelecer com o fornecedor para que ele não tenha prejuízo. Porque o fornecedor não quer o prejuízo do consumidor. O hotel que está lá esperando, está te aguardando, se você chegar no horário, ele vai fazer check-in. E ele quer te receber, ele está preparado para isso. Mas né? muitas vezes você não consegue chegar. Então, uma negociação aqui é importante. Agora, o hotel não é obrigado a devolver o valor porque atrasou o teu horário de voo. O prejuízo aí foi causado pela companhia aérea e não pelo hotel, né? Salvo se você tiver um pacote de turismo. Porque se você tiver um pacote de turismo, a agência que vendeu o pacote, ela é responsável por intermediar toda essa relação. E aí você pode discutir sobre isso com a agência. Da mesma maneira, os passeios. Vamos imaginar que você fez uma viagem ou programou uma viagem e tinha passeios programados no museu, ou você tinha lá contratado um bugre para fazer um passeio na duna. É porque tudo hoje você tem que comprar com antecedência e reservar na internet, porque senão você não faz nada. Né? Então você tem que considerar que do outro lado também tinha um fornecedor que estava disponível para te receber. Exatamente. E não te recebeu e eventualmente pode sofrer um prejuízo. Nessa dinâmica, o consumidor precisa ter o cuidado de negociar esse efeito cascata para não ter um prejuízo ainda maior e, lógico, com bom senso, né? Sempre com equilíbrio para buscar a solução desse conflito. O Marco, ainda falando nessa questão de passagem, é importante a gente frisar uma questão. Eu precisei cancelar a minha passagem e, às vezes, o cancelamento é mais caro que a própria passagem. Isso é correto? Tem duas questões interessantes sobre cancelamento, Giovanni, aí eu já vou me permitir fazer uma análise sobre as duas óticas. Certo. O cancelamento por culpa do fornecedor e o cancelamento por culpa do consumidor, que são duas questões distintas. Né? Então, você me perguntou o cancelamento por culpa do cliente, do consumidor. Eu não vou viajar mais. Tive um problema, não consigo mais viajar. Bom, o cancelamento, quando se dá por culpa do consumidor, o consumidor vai assumir o ônus da remarcação daquela passagem. São duas coisas distintas. Uma coisa é multa, outra coisa é tarifa da passagem. Se você comprou numa tarifa barata, e quando você vai no site, você tem lá a tarifa, cada companhia aérea tem um nome, às vezes é Promo, Light, Plus, Master e tal, e à medida que vai mudando, o voo é o mesmo, a poltrona é a mesma, o avião é o mesmo. O que muda? Muda exatamente a possibilidade de troca depois. Então, se você comprou uma tarifa muito barata, na hora de trocar, você pode ter risco de ir para uma tarifa mais cara e pagar a diferença de tarifa. Isso é uma coisa. Exatamente. Esse valor é um valor que pode ser alto, costuma ser alto, por isso, na hora de comprar passagem aérea, se você for comprar numa tarifa barata, promocional, light, tenha certeza que vai viajar para não correr o risco de não conseguir trocar. Sim. Tá? Além disso, o teu contrato pode estar sujeito a uma multa, mas a multa nunca pode ser maior que o valor da passagem. Isso está descrito na portaria 400 da ANAC, na resolução 400, então a multa não pode ser maior. O que costuma ficar maior é a soma da multa mais a diferença de tarifa. Né? Então, agora, é uma exceção. O sujeito ficou doente, por exemplo. Né? Teve uma doença, aí ele consegue entrar em contato com a companhia aérea e justificar. Falou, olha, eu não viajei nessa data porque está aqui um atestado médico, um laudo médico. Em algumas situações, as companhias aéreas avaliam isso com um critério mais humano e elas permitem que o consumidor possa fazer a remarcação da passagem sem cobrar ou a multa ou a mudança de tarifa. Ok. Então agora vamos para a hospedagem? Mas posso falar a segunda Pode, parte? por favor. Quando a gente fala do cancelamento por culpa do fornecedor. Do fornecedor. Esse cancelamento é o mais tumultuado. Primeiro, Overbooking? Overbooking é uma hipótese, falo dela. Mas olha, toda vez que houver o cancelamento porque o consumidor teve um problema, a resolução 400 exige que ele avise o fornecedor teve um problema, né? A companhia aérea teve um problema. A resolução 400 determina que o fornecedor avise ao consumidor com 72 horas de antecedência. Então, olha, o teu voo mudou de horário ou o teu voo foi cancelado. E aí ele avisa com 72 horas de antecedência, ou por um e-mail, ou por uma mensagem de SMS no seu celular, ou por WhatsApp, de maneira que você tenha a possibilidade de remarcar. E quando a companhia aérea avisa com 72 horas de antecedência, ela tem que dar a possibilidade de você remarcar para o mesmo destino, dentro da mesma companhia aérea, em qualquer outra data, no período de um ano.
Então você pode marcar para qualquer outra data. Você pode até pegar um voo mais tarde, um voo mais cedo. E aí você pode marcar a ida e a volta. Eventualmente só sua ida foi cancelada, a volta foi mantida. Você pode mudar toda a dinâmica da sua viagem. Isso independe do valor? Se eu for para a mesma cidade que eu tinha comprado, não tem, agora é outra data, é outro valor? Mesmo destino, cancelamento por conta do fornecedor, ele tem que garantir que você faça essa remarcação sem custo nenhum. Tá? O problema é quando esse cancelamento não acontece com as 72 horas de antecedência, ele acontece no dia. Você já está lá no aeroporto e você olha no painel, voo cancelado. Cancelado, né? Exatamente. E aí vai todo mundo para o balcão para fazer a reclamação. E aí o que a companhia aérea precisa fazer? Naquele momento, a companhia aérea tem que fazer duas coisas. Ou ela realoca você no outro voo. Essa realocação pode ser num voo dela mesma, sem custo nenhum para você. Então ela fala o seguinte, teu voo do meio-dia foi cancelado, mas tem um voo das 14. Então, você pode ir para o voo das 14? Posso. Então ela te realoca sem custo nenhum. Tá? Ou ela coloca você em voo de uma outra companhia aérea. Eventualmente, aquele trajeto não tem outro voo da mesma companhia, mas tem um voo de outra companhia aérea. Então você pode ir lá no balcão e falar, olha, tem uma companhia aérea concorrente aqui que vai fazer um voo daqui 2 horas e eu quero que você me coloque naquele voo. A companhia aérea é obrigada a fazer isso se tiver uma concorrente fazendo aquele trajeto. E se tiver vaga, certo? E se tiver vaga, tá? E sem custo, sem ônus para o consumidor, tá? A outra hipótese é a companhia aérea restituir o seu valor. Você fala, não, agora eu não quero mais viajar. Então eu quero todo o valor que eu paguei de volta, ela restitui todo o valor que você pagou, sem cobrar multa, sem cobrar absolutamente nada. Inclusive com as taxas incluídas. Inclusive tarifas, tudo, tá? E aí, importante neste caso, que aqui que se aplica aquela questão da assistência material. O tempo que a companhia aérea vai levar para dar a solução para o teu problema já está valendo aquela regrinha de 1 hora, de 2 horas ou de 4 horas. Então você tem que saber esse direito para poder inclusive negociar no balcão da companhia aérea para ela falar o seguinte, não vou te colocar no voo da concorrência. Sim, se você não tem um outro voo hoje, você tem que me colocar no voo da concorrência e você que vai pagar toda a tarifa, você que vai fazer o acordo com eles, se tiver vaga lá, ou eu sou um candidato a ir para um hotel e você me dá o voucher de hotel e fazer todo o transporte. Essa é a regra de cancelamento. E aí você me fez uma pergunta interessante, que é o tal do overbooking. O que é o overbooking? O overbooking é quando a companhia aérea vende mais passagens do que a quantidade de cadeiras que ela tem na aeronave. E isso acontece principalmente em véspera de feriado. Você sabe por que acontece isso? Por quê? Por conta da margem operacional da companhia. Então, muita gente que compra voo cancela, falta. Tem um percentual de cancelamento ou falta nos voos. Eles já contam com isso, Eles já contam com isso. Certo. Então, para poder a aeronave voar na capacidade máxima, eles já contam ali, 20% vai faltar ou cancelar, então já vamos fazer essa venda. Ou muda o horário do voo, ou antecipa, ou atrasa, então ele já faz essa venda. O problema é assim, todo mundo chegou. E aí, o que acontece? Né? Eu quero viajar. A pessoa chegou lá e falou, não tem mais vaga nesse avião, mas eu comprei a passagem para esse horário. Essa prática chama overbooking, é uma prática mundialmente conhecida, e para nós, na resolução 400 da ANAC, ela chama preterição. Por quê? Porque alguém vai deixar de viajar, alguém vai ser preterido. Né? Então, na hipótese de overbooking, a companhia aérea pode ter algumas saídas e o consumidor tem alguns direitos. A primeira saída do overbooking é assim, a companhia aérea pode, por exemplo, no voo instalado, pegar lá o comissário e falar, olha, nós gostaríamos de saber se tem algum voluntário que gostaria de ir no voo de amanhã. Geralmente, quando fala isso com o avião cheio, todo mundo fica quietinho, ninguém fala nada. Aí a companhia aérea vem e faz uma segunda proposta. Tem algum voluntário que gostaria de ir no voo de amanhã para ganhar 10 mil milhas? Aí a pessoa fica quietinha. Até que vai uma proposta interessante. Se alguém aceitar, essa pessoa falou o seguinte, não, eu aceito esse prêmio, essa compensação né? Para não ir nesse voo e abrir o meu espaço para outra pessoa. Se alguém aceitar, faz um acordo sobre isso, às vezes é milha, às vezes é valor em dinheiro, às vezes é um benefício. A companhia aérea negocia isso. Tudo por escrito, não é? Negocia e põe por escrito. Tudo por escrito. Porque senão você não tem como cobrar depois. Sim. E aí essa pessoa não está sujeita às regras de preterição, porque ela aceitou voluntariamente. Certo. Na hipótese de ninguém aceitar, todo mundo ficou mudo, calado, falando que todo mundo cai nesse voo. E tem gente para fora. Como funciona? Bom, não dá para tirar uma pessoa de dentro do avião, né? Tirar lá no guindaste a pessoa de dentro do avião. Então, as pessoas que não conseguiram entrar no voo são as pessoas que são consideradas as preteridas. Para essas pessoas, a companhia aérea
precisa oferecer uma alternativa de voo em outra data, em outro horário, ou até mesmo realocação em outra companhia, e a companhia aérea ainda tem que pagar uma indenização. Essa indenização é uma indenização considerada mundial para voos nacionais 250 e para voos internacionais 500. DES, DES, é uma espécie de uma moeda para a área aérea, para o serviço aéreo, tá? Varia essa indenização em torno de R$ 1.500 para os voos nacionais e em torno de R$ 2.800, R$ 3.000 para voos internacionais. Então, a pessoa que não aceitou aquela oferta da companhia, a companhia não teve uma alternativa, tem direito a essa indenização e pode pleitear essa indenização, além, naturalmente, da remarcação do voo ou da colocação em outro voo. Esse é um direito que costuma acontecer muito em época de férias e nossa conversa hoje é sobre isso, então vale a pena ficar atento. Professor Marco Antônio, nós estamos ainda na fase só das passagens, da viagem. São muitos os direitos do consumidor e você tem que ficar atento, você tem que conhecer os seus direitos. Então agora conseguimos viajar, vamos lá. Hospedagem. Eu queria tirar uma dúvida que me incomoda muito. O check-in 14 horas, o check-out 12 horas. Eu já não estou saindo no prejuízo assim de cara. Perdendo 2 horas. Quem estuda o direito do consumidor já identifica aí um prejuízo de 2 horas. 2 horas. Quando você... A jurisprudência considera, Giovana, que quando você contrata uma diária, você está contratando a diária do hotel e não um conjunto de 24 horas. Então, não o dia, entende? Então, você não está fechando 24 horas de hotel, e sim a diária. São coisas distintas, conceitos distintos. E para a operação do hotel, para que a pessoa possa entrar no quarto que estava sendo ocupado por alguém, é necessário que haja um intervalo operacional para que aquele quarto seja preparado, limpo, organizado. Então, não adianta eu brigar. Por isso que não dá para você brigar. Por isso que é uma regra e quase que internacional de que check-out é sempre até meio-dia e check-in é por volta das 14 horas. Lógico que você chega no hotel, se chegar um pouco mais cedo, conversa com o atendente, vê se tem possibilidade, se o quarto estiver disponível, ele te libera antes, às vezes. Tudo é negociado, tudo né, é Marcos? negociado. A gente tem que estar aberto também a conversar com o fornecedor. Porque às vezes a gente fica numa situação assim, eu estou sendo lesado. Não estou. O fornecedor me vendeu aquele serviço, ele quer me oferecer aquele serviço. Porque ele quer que eu volte outras vezes. É verdade. Então a gente tem que pensar assim. Então vamos lá. Bom, aluguei aquela casa ou aquele apartamento pelo aplicativo. Cheguei lá, não era nada do que eu vi nas fotos. O que eu faço? Isso é muito comum. Está acontecendo o famoso vista para o mar e quando você vai na janela tem um adesivo do mar. Adesivo. Então tem que tomar muito cuidado. Olha, no Código de Defesa do Consumidor, a oferta é vinculativa. Aquilo que foi ofertado tem que ser cumprido, inclusive com relação às imagens, né? Então, se tem lá fotos de uma cama do tamanho king size, chega lá é uma cama pequenininha, ou se tem uma foto de uma cozinha com geladeira, chega lá não era uma geladeira, era um frigobar, tudo isso, para o Código de Defesa do Consumidor, representa uma ofensa legal, é um descumprimento daquilo que foi ofertado. A vista para o mar é um atrativo, muita gente quer, às vezes, alugar um apartamento que tenha vista para o mar. É um diferencial, na verdade, né? Eu paguei por esse diferencial. E se a vista for parcial, a pessoa tem que dizer vista parcial. Sim. Né? Ou a vista integral. E se coloca uma foto, aí vincula ainda mais. Eu vou mudar aqui a dinâmica do tema, mas te dar o exemplo do sanduíche. Quando você vai lá e vê aquele sanduíche lindo, bonito, com 2 andares, aquele queijo espetacular, aquele bacon, tá? E você pega a embalagem real, o sanduíche parece que foi destruído por um acidente de caminhão. Tá sequinho. Tá sequinho. Então, cuidado, não existe imagem meramente ilustrativa no Código de Defesa do Consumidor. A imagem é vinculativa e precisa oferecer tudo aquilo que está na descrição e na imagem da oferta do aplicativo ou até mesmo do quarto de hotel. E eu vou reclamar para quem? Essa é uma questão interessante. Os aplicativos estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. Sim. Tá? Então, você pode demandar, porque o aplicativo está sujeito. Esse é um serviço que foi colocado no mercado de consumo, é uma intermediação de relação entre duas pessoas e ele está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor. Mas aí se discute se o aplicativo vai ter que conferir se aquela foto é uma foto... Não, o aplicativo tem que garantir que aquele consumidor é um consumidor fiel, fidedigno, é um consumidor leal e que aquele fornecedor é um fornecedor fiel, fidedigno. Quer dizer, ela tem que garantir que as pessoas que estão envolvidas naquela relação são pessoas de confiança, que têm boa fé. Então, se de alguma forma aquela pessoa falhou, tem que tirar aquela pessoa do aplicativo. E aí garantir que isso vai acontecer
de forma segura e pode demandar contra a pessoa que fez a locação ou, eventualmente, contra o próprio aplicativo. Em algum caso, pode acontecer, por exemplo, devolução de dinheiro? Pode acontecer. Já aconteceu casos onde a pessoa chegou no imóvel e viu que o imóvel não tinha condições de habitabilidade. Não tinha banheiro, o banheiro não estava funcionando, o quarto não tinha energia, e aí pode acontecer. Até o BIP caiu, a gente falando aqui, o BIP Já cai. coloquei ele aqui. Senta aí, BIP, que a gente precisa conversar tudo sobre o direito do consumidor. E aí, Fica nessa aí. Hipótese, pode haver devolução. A pessoa pode falar o seguinte, não, o que você me ofertou não é aquilo que foi entregue, eu estou cancelando. Pode haver o cancelamento. Tá? Pode haver o cancelamento, então. E pode haver até uma indenização, eventualmente, se você tiver que procurar um outro lugar para poder se hospedar de última hora. Então, isso tudo gera uma consequência de indenização. Ô Marco, qual que é a dica de ouro, aquele pulo do gato, para eu não ter problemas na minha hospedagem? Tanto com hotel, quanto com aplicativo? Giovana, hoje existe uma coisa que não existia 10 anos atrás, e não existia na época do Código de Defesa do Consumidor, que são as redes sociais. Você consegue avaliar aquele locador, né, por assim dizer, aquela pessoa que está disponibilizando o imóvel no aplicativo, ou aquele hotel, a partir de sites onde outros consumidores fizeram essa avaliação. Vale a pena você consultar, vale a pena você identificar e ver o que os outros consumidores disseram. Porque o fornecedor fica preocupado com isso, né, a ponto de querer te atender bem, para você não ir lá reclamar nas redes sociais, e você tem aquilo como um parâmetro. Então a gente confia, nós enquanto consumidores, quando vamos fechar um hotel, quando vamos fechar uma locação no aplicativo, a gente olha e fala, deixa eu ver como foi avaliada essa pessoa, deixa eu ver outras pessoas que já frequentaram esse hotel, se gostaram, qual o problema. E as pessoas vão lá e fazem reclamações, e você pondera isso. Tem gente que fala assim, mas o ar-condicionado era muito forte. Ok, você vai fazer uma ponderação, faz sentido não ir por conta disso ou não? Ou a pessoa fala o seguinte, o cheiro era insuportável. Opa, aí já pode impedir que eu faça a contratação disso. Sim. Então é importante que você avalie aquele serviço que está sendo oferecido e também avalie a resposta. Porque às vezes o fornecedor passou por um problema e ele foi lá e respondeu, falou, olha, gostaríamos de nos desculpar, assim que você reclamou a gente trocou você de quarto. Então você viu o seguinte, que bom, o problema pode acontecer. O consumidor tem tolerância ao problema, ele não tem tolerância à falta de resposta. Então, o fornecedor que responde ao consumidor é um fornecedor que merece respeito. Quer dizer, tem que haver uma boa relação aí de ambas as partes, né? Viagem a gente quer curtir. Agora, professor, para a gente fechar, acho importante a gente trazer uma questão aqui que vai voltar um pouquinho lá para quando a gente está embarcando, mas que, na verdade, acompanha a gente o trajeto inteiro de uma viagem, que são as nossas bagagens. Depois que a gente viu aí aquele episódio das passageiras que tiveram as malas trocadas por bagagens com droga, que tipo de cuidado eu preciso ter com a minha bagagem do início ao fim da minha viagem? Porque às vezes a troca pode não acontecer no momento, mas pode acontecer em outro. É verdade. O contrato de bagagem, como a gente falou no começo, está envolvido no contrato de transporte. Né? O transporte da pessoa e o transporte da bagagem. E aí eu estou dizendo, desde um táxi, até um ônibus, até um Uber, até um avião. Então, quando a pessoa recebe você e recebe a sua bagagem, ela passa a ser responsável por aquela bagagem, para que aquela bagagem chegue da mesma maneira que ela foi entregue. Né? É por isso que é importante você também, como consumidor, ter um cuidado especial de, se conseguir, fazer prova da tua bagagem, do estado da tua bagagem. Tira foto, faz um filme, isso é importante para você manter aquilo ali no seu arquivo do computador. Tá? Quando você despacha uma bagagem, essa bagagem, no instante em que ela é recebida pela companhia aérea ou pela companhia terrestre, passa a ser de responsabilidade deles, até no momento que eles entregam aquilo para você. Né? É natural que não dá para discutir, mas tinha um vidro de perfume que quebrou dentro da bagagem. Fica difícil a discussão ser tão minuciosa assim. Agora, que a bagagem tem que ser entregue de forma intacta, tem. Então, se de alguma maneira houve um descuido, aquela bagagem chegou com coisa quebrada, rasgada, com zíper estourado, aquilo tem que ser ressarcido. Tanto com relação à estrutura física da sua mala, tá?
e as companhias aéreas costumam te encaminhar o consumidor para um lugar para arrumar aquela mala, quanto com relação ao conteúdo dela. Por isso é importante, quando você vai despachar uma bagagem, que você tente fechar a sua bagagem, ou com um cadeado próprio, ou associar no fecho da própria mala, ou aquela tirinha, sabe aquele negocinho que você põe lá, aquela uma fitinha, fitinha aquela que você fitinha. põe lá e puxa ali Certo. e trava a tua bagagem, porque você vai olhar para ver se ninguém mexeu quando você chega. Segundo ponto importante, verifica se a companhia aérea está colocando etiqueta na sua bagagem. A etiqueta vai na mala e vai na alça, são duas coisas diferentes. E uma terceira via da etiqueta é entregue para o consumidor. Tá? E nesse momento, na hora de despachar, exatamente por conta dessa história da troca da etiqueta, que deixou 2 mulheres presas durante quase um mês na Alemanha, filma a etiqueta. Filma a etiqueta com a mala, porque você pode mostrar o seguinte: não, essa mala aí que está com a etiqueta não é a minha mala. A mala que eu despachei é essa daqui. Isso vai te ajudar na produção de uma prova. Isso vai te ajudar a mostrar que você pode ter sido vítima de um golpe. Lógico, tem muita gente que é golpista e utiliza instrumentos para isso, mas pelo menos você, que tem boa fé, vai ter um elemento a mais a seu favor. A companhia aérea, a companhia terrestre é responsável sim pela bagagem e deve indenizar caso haja danos. Cuidado com o que você despacha na bagagem. Se você for despachar alguma coisa muito valiosa, um computador muito valioso, um equipamento que é mais valioso, uma câmera às vezes, ou dinheiro, você tem que, no momento que for despachar, pedir uma declaração de valores, tá? Uma declaração de valor para a bagagem, porque isso diz que você está despachando e ali vai chamar atenção para aquela bagagem, ter um cuidado especial. Tá? E a bagagem que vai dentro da cabine, ou do ônibus ou do avião, essa bagagem fica sobre a sua responsabilidade. Tá? Você tem que ficar de olho naquela bagagem. Mas também não há isenção total por parte da companhia aérea. Houve uma época em que os voos paravam, as pessoas saíam desesperadamente pegando as malas e faziam uma fila para descer do avião, desesperadamente. Hoje em dia, depois da pandemia, está dividindo por grupos. E muitos aeroportos permitem o desembarque por 2 lados, pelo lado da frente e pelo lado de trás. Eu já vi algumas situações onde o sujeito teve a mala furtada dentro da cabine. Então ele deixou a mala dele na cabine, ficou sentado esperando o momento dele desembarcar. Quando ele foi olhar, alguém levou a mala dele, essa pessoa já estava longe, porque aquela mala dentro da cabine não estava etiquetada. Então você precisa ter uma atenção especial à sua bagagem, e a companhia aérea também tem que garantir que você possa colocar a bagagem perto de você, para que você não tenha o risco de alguém sair por uma porta furtando a sua bagagem. Ô Marco, foi bom você citar esse exemplo aí, porque com essa questão de até 10 quilos você entra com a sua bagagem, você não precisa despachar, mas a questão é o seguinte: eles começam a abordar a gente já na fila. E a senhora está fora do padrão, tem que despachar, e há uma certa pressão, inclusive. Eu sou obrigada a despachar a minha mala se eu estiver dentro do padrão ali dos 10 quilos, tudo certinho? Eu sou obrigada? Nem toda bagagem de mão vai caber dentro da aeronave, na cabine da aeronave. E por não caber dentro da cabine da aeronave, aí você pode ser obrigada a despachar essa bagagem, mesmo ela estando dentro dos padrões. E aí tem um cuidado especial. Se você tiver dinheiro ali, se você tiver joia, se você tiver um computador, isso tem que ficar claro naquele momento. Se tiver remédio, tem uma amiga que ela é atleta e ela faz algumas viagens e ela não pode ficar sem aquele equipamento. E aconteceu. Uma vez ela foi viajar e eles fizeram ela despachar a mala, estava tudo dentro do padrão, dos 10 quilos. E ela falou para mim: Giovana, eu precisava daquele equipamento. E o equipamento não chegou. Ela perdeu a prova. Aí é um dano sério e que precisa ser naturalmente reparado, indenizado. Mas nem toda bagagem de mão cabe dentro da aeronave. Cabe naquela cabine separada. Então, pode mesmo, estando nos padrões, ter que despachar. Só que daí esse despacho não pode ser cobrado. Esse despacho tem que ser feito pela companhia aérea de forma gratuita, porque a responsabilidade de não conseguir colocar dentro da cabine foi dela. Então, tem que tomar um cuidado especial. Se na bagagem tiver alguma coisa diferenciada, tem que declarar e tem que falar lá naquele instante, falar: tem coisa especial, fotografa, filma, para você conseguir fazer prova, porque pode acontecer de você levar as coisas na bagagem de mão e a sua bagagem ser despachada porque não tinha espaço na cabine. Professor, são muitas dicas para quem vai sair de viagem, né? A gente tem que estar muito atento para a viagem não se tornar um pesadelo, ao contrário de ser um momento de descanso. É verdade. Tem mais algo que o senhor gostaria de passar para o nosso ouvinte aí, o nosso internauta, para que ele possa ficar atento na hora de programar a viagem dele?
Eu acho que programar viagem é fazer uma programação a longo prazo. Então, quanto mais você conseguir organizar todos os pontos da viagem é fundamental. E o consumidor hoje, na era digital, Giovana, a gente fala sobre isso muito na nossa pós-graduação de Direito do Consumidor na era digital, no meu curso. O consumidor tem que ter um comportamento defensivo na relação de consumo. E como é que funciona esse comportamento defensivo? Não tem nada a ver com um comportamento beligerante, de briga, de discussão. Não. É um comportamento de se precaver, um comportamento de fazer provas a seu favor. Então, você está fazendo a sua bagagem, fazendo a sua mala, filma. Vai despachar? Filma. Percebeu que tinha alguma coisa estranha? Filma, fotografa. Guarda esses elementos de prova que eles podem ser úteis no futuro para você, né? E aí, vale sempre um princípio do Código de Defesa do Consumidor, que é o princípio do equilíbrio. Muitas vezes você está diante de uma situação que é um direito seu, mas que talvez não consiga ser exercido daquela maneira ou naquele instante. E às vezes você consegue ter um equilíbrio de falar, não, tudo bem, eu abro mão de uma coisa para conseguir outra. E aí esse equilíbrio, tanto do consumidor quanto do fornecedor, pode fazer com que a sua viagem seja uma viagem tranquila, menos problemática, ou pode ser um tormento se você quiser brigar com tudo. Hoje, o Código de Defesa do Consumidor é uma legislação muito séria, muito respeitada e que tem muitos direitos. Se você sair disposta a viajar, querendo aplicar todos os artigos do Código de Defesa do Consumidor, sua viagem vai ser um transtorno. É melhor nem viajar. Sua viagem vai ser um transtorno. Fique em casa que é melhor. Então, vai com calma e veja que direito que é importante ser aplicado naquele instante ou não. Eu não estou dizendo para você abrir mão dos seus direitos, estou dizendo para você buscar o equilíbrio, que é esse equilíbrio que proporciona uma viagem um pouco mais tranquila e que faz com que você consiga viver, curtir a sua viagem e sem abrir mão dos seus direitos. Mas tem um detalhe, né, professor? Uma coisa é falar assim, não posso cobrar tudo, mas eu preciso conhecer os meus direitos. Isso é fundamental. Um consumidor que é consciente dos seus direitos é um cidadão melhor, né? É alguém que sabe falar sobre aquilo, que sabe discutir sobre aquilo. Alguém que pode até falar o seguinte, olha, você é obrigado a fazer isso por mim, mas eu estou abrindo mão. E para isso também tem o Código de Defesa do Consumidor, que ele tem que estar disponível hoje em todos os locais. É verdade. Você pode acessar o Código de Defesa do Consumidor no celular e ele tem que estar disponível nos fisicamente. Nos balcões onde forem feitas as vendas. E aí é super importante. E acessar vídeos como esse, né? No nosso canal a gente vai colocar nas relações de consumo, a gente vai colocar dicas para cada uma das relações de consumo, de maneira que você possa até informar as pessoas que estão lá no balcão. Fala, não, mas você não tem esse direito. Tenho sim, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, que o professor Marco Antônio gravou lá no podcast do meu curso, onde ele fala que eu tenho esse direito, que isso está na resolução 400, está no artigo tal. Ou seja, você tem um instrumento para poder fazer os seus direitos e fazer com que aquela relação de consumo seja uma relação justa e equilibrada. E eu acho que essa é uma construção para a sociedade de uma maneira geral. Bom, então já que teremos vários feriados este ano, vale dedicar alguns minutos sempre para assistir o nosso podcast, não é, Marco Antônio? Relembrar esses direitos, porque são muitos, porque a gente precisa colocar esses direitos na prática. E aí, vou dar uma sugestão. Você que está assistindo a gente aqui, que quer algum tema, Marco, fala sobre tal tema, fala sobre o tema tal, manda uma mensagem para a gente. No Instagram é @profmarcoantônio. Você pode mandar uma mensagem ali e aí eu vou trazer esse tema para cá e a gente vai discutir. Eu e a Giovana vamos discutir esse tema aqui para falar sobre o que é direito e o que não é direito. Até porque tem muito mito. Tem muita gente indo em lugares aí falando, você tem direito a isso, chama a imprensa, chama a polícia, tudo. E faz um circo em torno dos assuntos que não são direitos efetivos. Aqui a gente quer discutir sobre a ótica da lei e não sobre a ótica midiática, né, no sentido ruim. Porque a questão midiática positiva é bom, ela é prestação de serviço. Agora, aquela questão midiática negativa não é bom para ninguém. Não, o que a gente quer aqui é empoderar o consumidor para que ele possa exercer o seu direito, que está garantido em lei. É isso que a gente quer. Marco Antônio Araújo Júnior, diretor do meu curso educacional, especialista em direito do consumidor, foi nosso convidado do podcast de hoje, meu curso, que em breve voltamos com uma nova edição. E faça o que o Marco Antônio disse, faça uma sugestão lá do assunto que você gostaria que a gente discutisse aqui, nós estamos abertos, o podcast é todo seu. Um abraço, obrigada pela companhia. Obrigada, Marco Antônio. Obrigado, Giovana, um grande abraço a vocês e a gente se vê nos próximos episódios do nosso podcast.